sou a Rochelle, seja bem-vindo ao canal Fenomenal RS. Quando uma ideia errada é repetida muitas vezes, ela começa a parecer verdade. E hoje nós vamos analisar uma ideia que está sendo muito dita com muita segurança em mais de um vídeo, como se fosse um ensinamento espiritual já consolidado. As falas às quais nós vamos nos ater hoje são trechos do vídeo do canal Caça Fantasma Brasil. Estão afirmando que existe espírito que pode se movimentar livremente e o fantasma fica preso em um lugar. Isso soa muito técnico, soa como experiência, soa como conhecimento. Mas tem um problema aqui. Allan Kardec nunca nos ensinou isso. Antes de qualquer coisa, preciso deixar uma coisa bem clara. Isso não é um ataque pessoal, não é um desrespeito e não é tentativa de ridicularizar ninguém, tá? É uma análise crítica. No espiritismo, experiência pessoal não cria doutrina. Sensação não substitui o estudo. O que tu vai ver agora não é um caso isolado, não é um corte isolado. É uma ideia que vem sendo apresentada como verdade. Então, tu observa com atenção, guarda o que está sendo dito e depois nós vamos comparar com Allan Kardec. Bom vídeo. Uma imagem verdadeira, uma mulher fantasma, materializada. Isso é fantasma. Diferente dos espíritos, que só quem tem capacidades paranormais específicas consegue vê-los. Fantasma tem corpo, faz sombra, caminha. Bem, essa é a primeira parte, tá? O primeiro trecho, tá? Percebe-se que isso é dito com muita naturalidade, sem ressalva, cria uma divisão que Kardec não faz. Um espírito que se movimenta e um fantasma fica parado ao local. Mas não vamos ainda concluir nada, mas guarda esta ideia. Antes de mostrar o segundo trecho, é importante esclarecer alguma coisa muito importante com total honestidade. A pessoa, o canal, aqui diz respeito a esses vídeos, não se apresenta como kardecista, e sim como espiritualista. Isso por si só não é problema, tá? O problema começa quando os conceitos próprios da doutrina espírita são apresentados como se fossem ensinamentos de Kardec, sem deixar claro essa diferença. A espiritualidade ela é ampla e o espiritismo é uma doutrina codificada. Misturar essas duas coisas acaba confundindo quem está ouvindo. Agora, com isso em mente, observe o segundo trecho. É muito pesado. Define pesado pra gente. Pesado, não. Tá, pesado é um termo racional. Lá deu 6 graus, aqui deu 33. Então tem o espírito, o fantasma, porque geralmente vai no lugar tu encontra só espíritos ou só fantasmas. Aqui tem os dois. Lá foi espírito, no meio do caminho foi fantasma. Então, Agora, neste momento, preste bem atenção à explicação. Qual que é a diferença do espírito e do fantasma? o espírito ele pode se movimentar a distâncias maiores, ou sair desse espaço. O fantasma fica só no mesmo local. Então é esse o trecho em que é afirmado que o espírito se movimenta e o fantasma fica preso no local. Tá? Allan Kardec define logo no início do Livro dos Espíritos: espírito é um ser inteligente da criação. Essa definição é clara. Não há exceções, não há subdivisões. Todo ser humano desencarnado é um espírito. Kardec não cria um segundo tipo de entidade humana chamada fantasma. A ideia é que um fantasma ficaria preso em determinados ambientes por apego, afinidade, estado moral ou lembranças
Mas isso não é prisão. O lugar não prende o espírito, a consciência prende. Então surge a pergunta: o que as pessoas veem em locais considerados assombrados? Gente, eu não estou desmerecendo a experiência pessoal de cada uma das pessoas que enxergaram. No caso, é uma bruxa na estrada, é a mulher de branco na beira da estrada. Eu não estou desmerecendo as experiências pessoais das pessoas. O fato aqui é nós falarmos sobre a diferença entre espírito e fantasma, tá bom? Kardec explica muito bem isso no livro dos médiuns. São fenômenos, são aparições perispirituais, impressões fluídicas, percepções mediúnicas ou até mesmo fenômenos anímicos. Fenômeno não cria entidade. Ainda falando sobre as sensações, né? Sensações como pesado, energia densa, ambiente carregado. Sensações são subjetivas, são da pessoa, podem significar várias coisas. Quando a pessoa sente um peso, quando a pessoa sente uma energia, a pessoa sente uma vibração, isso é muito subjetivo, varia de pessoas para pessoas. A mediunidade sente, mas quem estuda interpreta esses sentimentos, essas sensações com responsabilidade. Quando a sensação vira regra, o estudo desaparece. Vamos deixar uma coisa bem clara: o espírito é o ser. Fantasma é o nome popular dado à aparência. Se aparece, é espírito. Se não aparece, também é espírito. Se permanece, é espírito. E se afasta, também é espírito. O que muda é o fenômeno, não o ser. O espiritismo não foi criado para gerar medo. Foi criado para gerar compreensão. Allan Kardec escreveu para esclarecer as consciências, não para alimentar a superstição. A experiência pessoal, ela é muito válida, mas não substitui a doutrina. Fique com o estudo, fique com a razão e fique sempre com Allan Kardec. Existe ainda um ponto muito importante que precisa ser esclarecido. Quando a gente começa a criar nomes diferentes para o mesmo fenômeno, quando transforma sensação em regra e aparência em entidade, nós deixamos o campo do estudo e entramos no campo do folclore. O folclore nasce exatamente assim, de uma experiência isolada, mal interpretada, que vai sendo repetida até ganhar vida própria. Kardec foi muito claro ao separar fenômeno espiritual de superstição. No espiritismo não se cria personagem espiritual. Não se inventa categorias. Não se mitifica aparência. Quando alguém diz isso é espírito e aquilo é fantasma, como se fossem naturezas diferentes, sem base na comunicação, não estamos mais falando de doutrina espírita. Estamos falando de tradição popular, crença pessoal ou do próprio folclore mesmo. E o papel do estudo é justamente esse: separar o que é fenômeno real do que é interpretação cultural. Quando o estudo acaba, o folclore começa. Eram esses os meus comentários sobre o assunto. Não te esquece de te inscrever no canal, ativar o sino das notificações e se gostou desse vídeo, deixe teu like, deixe teus comentários aqui também acerca do assunto. Até a próxima, tchau!